Verônica Santa Maria, herdeira milionária, conduz seu Maserati branco pelos caminhos enlameados da zona rural andaluza. Vê Helena, uma camponesa com dificuldades econômicas, caminhando pela estrada com uma bolsa gasta. "Saia do meu caminho!", grita Verônica, acelerando e respingando lama na pobre mulher. Helena, coberta de lama, levanta o olhar para o carro que se afasta. Mas o que Verônica não sabe é que Helena não é uma simples camponesa. É a herdeira secreta de um império farmacêutico que vale bilhões e agora quer vingança. O que acontece depois mudará tudo para sempre. Estrada rural da zona campestre sevilhana, Andaluzia. A chuva matinal havia transformado os caminhos de terra em um lamaçal avermelhado, típico das colinas andaluzas. A paisagem era uma postal perfeita. Olivais que se estendiam até o horizonte, casas rurais de cal branca espalhadas entre vinhedos adormecidos pelo inverno e aquela luz dourada que tornava mágica a zona rural andaluza, mesmo nos dias mais chuvosos. Verônica Santa Maria pisou no acelerador de seu Maserati Gran Turismo branco. O motor rugiu enquanto as rodas se enterravam na lama do caminho rural. Aos 28 anos, era a encarnação do privilégio herdado. Cabelos loiros perfeitamente lisos, mesmo sob a chuva. Maquiagem impecável, assinada pela Chanel. Roupa Loewe, dos pés à cabeça. No banco do passageiro, uma bolsa. Hermès, de 40 mil euros, continha cartões de crédito sem limite e a atitude de quem nunca havia precisado lutar por nada. Sua família controlava uma cadeia de hotéis de luxo por toda a Espanha. Verônica havia crescido entre vilas em Marbella, chalés em Baqueira Beré e apartamentos de cobertura em Madrid. Para ela, a vida era uma sequência infinita de compras em Paris, férias no Caribe e festas exclusivas onde o champanhe corria como água. Nunca havia trabalhado um dia sequer em sua vida, convencida de que o mundo lhe devia tudo pelo simples fato de ter nascido Santa Maria. Naquela manhã, dirigia-se à propriedade rural familiar perto de Ronda para um fim de semana de descanso e irritada por ter que pegar aquela estrada rural em vez da rodovia. O GPS a havia desviado devido a um acidente, obrigando-a a atravessar o que considerava terra de ninguém, povoada por camponeses e gente de pouca importância. Enquanto corria pelas curvas, Verônica notou uma figura caminhando pelo acostamento. Era uma mulher de cerca de 30 anos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples, vestida com roupas claramente baratas. Um casaco de lã gasto, uma saia de tecido pesado que já havia visto dias melhores, sapatos confortáveis, mas desgastados. Carregava uma bolsa de couro escuro, claramente vintage e remendada em vários lugares. Helena Torregrosa caminhava devagar, cuidando para evitar as poças mais profundas. Dirigia-se ao povoado para comprar remédios para sua avó doente, a única família que lhe restava após a morte dos pais em um acidente de trânsito anos antes. Viviam em uma pequena propriedade rural, herdada da família, sobrevivendo com a pequena pensão da avó e alguns trabalhos esporádicos que Helena conseguia no campo ou nas casas do povoado. Apesar das dificuldades econômicas, Helena mantinha uma dignidade natural que se transparecia em cada um de seus gestos. Havia estudado farmácia na Universidade de Sevilha, formando-se com distinção máxima, mas as dificuldades financeiras a haviam obrigado a abandonar o sonho de abrir uma farmácia própria. Agora, aos 31 anos, lutava diariamente para sobreviver, mas nunca havia perdido a esperança de conseguir mudar sua vida. Verônica viu aquela figura e sentiu uma irritação incômoda crescer dentro dela. Como se atrevia aquela camponesa a caminhar exatamente pelo acostamento, obrigando-a a reduzir a velocidade? A estrada já era bastante estreita e aquela mulher com suas roupas de pobre estragava a paisagem que estava fotografando para seu perfil no Instagram.
Sem um momento de hesitação, Verônica acelerou bruscamente e desviou propositalmente para uma grande poça de lama bem ao lado de Helena. "Saia do meu caminho!" gritou pela janela abaixada, enquanto as rodas do Maserati levantavam uma enxurrada de lama misturada com água suja. O impacto foi devastador. Helena ficou completamente coberta pela lama avermelhada que manchou suas roupas, cabelos e rosto. A lama fria e pegajosa escorreu pelos seus olhos, pela boca. Ensopou suas roupas já úmidas pela chuva. A bolsa acabou em uma poça e Helena cambaleou para não cair, choque e humilhação misturando-se em seu rosto sujo. Verônica explodiu em uma risada cruel, olhando pelo espelho retrovisor, divertida com a cena. Para ela, havia sido um momento de puro entretenimento, um pequeno desabafo contra essa gente que ousava atrapalhar seu caminho. Voltou a acelerar sem pensar duas vezes, dirigindo-se rumo à propriedade rural, com a satisfação de quem havia colocado uma inferior em seu lugar. Helena ficou imóvel no acostamento, pingando lama enquanto o carro branco desaparecia na distância. As lágrimas de raiva e humilhação se misturavam com a lama em seu rosto, mas em seus olhos escuros não havia apenas dor, havia algo mais profundo, uma determinação que Verônica não podia imaginar. O que a rica herdeira não sabia era que Helena Torregrosa escondia um segredo que poderia mudar tudo, e aquela humilhação na lama estava prestes a desencadear uma cadeia de eventos que transformaria a vida de ambas para sempre. Helena permaneceu sob a chuva por vários minutos, a lama escorrendo de seus cabelos, misturando-se com as lágrimas de raiva. Recolheu a bolsa da poça, verificou se as poucas notas para os remédios da avó ainda estavam secas. Então, começou a longa caminhada para casa. A propriedade dos Torregrosa se erguia em um pequeno vale isolado, cercada por oliveiras centenárias e vinhas abandonadas. Era uma construção do século XVII, com muros de pedra grossos e vigas de castanheiro enegrecidas pelo tempo. Em seus tempos áureos, havia sido a morada de uma família abastada, mas agora mostrava os sinais de décadas de dificuldades econômicas. Telhas faltando, batentes descascados, jardim invadido pelas ervas daninhas. Helena entrou pela parte de trás, tentando não fazer ruído para não acordar a avó que descansava. Dirigiu-se ao banheiro para se lavar, mas antes parou diante de uma velha escrivaninha de nogueira que dominava a sala. Com mãos trêmulas pelo frio e pela raiva, abriu a gaveta secreta que havia descoberto anos antes entre os papéis do avô. Dentro havia um dossiê amarelado pelo tempo, selado com uma fita vermelha desbotada. Helena o abriu pela enésima vez, embora conhecesse de memória cada documento. Eram atas notariais, certificados acionários, cartas assinadas por advogados, a história incrível de sua verdadeira identidade. Seu avô, Francisco Torres, nem sempre havia sido um simples camponês. Nos anos 50 havia fundado, junto com o sócio Juan Morales, uma pequena empresa farmacêutica, Torres Morales Pharmaceuticals. Francisco havia inventado uma molécula revolucionária para curar uma doença rara, mas havia vendido sua parte societária ao sócio por uma quantia ridícula, pressionado pela necessidade de curar sua esposa doente. Juan Morales havia transformado aquela pequena empresa em um colosso internacional que agora valia 18 bilhões de euros. Morales Pharmaceuticals era uma das multinacionais mais poderosas da Europa, com sede em Madrid e filiais no mundo todo. Mas o que ninguém sabia era que Francisco Torres havia mantido alguns direitos ocultos, protegidos por cláusulas legais que se ativariam com a morte de Morales. Juan Morales havia morrido 3 meses antes. Helena havia acompanhado a notícia nos jornais, o coração batendo forte enquanto lia sobre os herdeiros que disputavam o império. Mas nenhum deles sabia da existência das cláusulas secretas que seu avô havia feito inserir no contrato original.
Segundo aqueles documentos, Helena Torres tinha direito a 40% da empresa, uma participação que a tornava instantaneamente uma das mulheres mais ricas da Europa. Mas para reivindicar seus direitos, precisava encontrar um advogado capaz de enfrentar a guerra legal que se seguiria. E isso requeria dinheiro que não possuía. Helena voltou a fechar o dossiê, o coração pesado. Durante meses, havia sonhado em poder reivindicar finalmente sua herança, mas cada escritório de advocacia que havia consultado lhe havia pedido honorários de centenas de milhares de euros apenas para começar a batalha. Estava presa em um paradoxo cruel. Era riquíssima no papel, mas não tinha dinheiro para prová-lo. A humilhação sofrida naquela manhã, no entanto, havia acendido algo novo dentro dela. Não era mais apenas questão de dinheiro, era questão de dignidade. Aquela mulher rica a havia tratado como lixo, convencida de que o dinheiro lhe dava o direito de humilhar quem considerava inferior. Helena se lavou da lama e tomou uma decisão que mudaria tudo. Foi ao computador da Biblioteca Municipal e começou a investigar sobre Verônica Santamaria. O que descobriu a fez sorrir pela primeira vez em meses. A família Santamaria tinha dívidas ocultas enormes. Os hotéis de luxo estavam perdendo dinheiro. Os bancos pressionavam pelos pagamentos e o império aparentemente sólido era na realidade um castelo de cartas. Verônica vivia no luxo graças a empréstimos que em breve teriam que ser pagos. Helena havia encontrado o ponto fraco de sua humilhadora e agora tinha um plano. 2 semanas após o incidente, Helena havia vendido tudo o que possuía de valor para pagar a consulta de Marcos Benedetti, um advogado de Sevilha. Marcos havia confirmado a autenticidade dos documentos da herança farmacêutica, mas Helena tinha um plano diferente da simples batalha legal. Havia estudado cada detalhe da vida de Verônica Santamaria através das redes sociais, descobrindo que frequentava o clube de campo La Reserva, perto de Sevilha. Helena conseguiu ser convidada para a festa beneficente anual como representante de uma fictícia fundação farmacêutica. Na noite da festa, Helena se apresentou transformada, vestido elegante emprestado, cabelos presos em um coque sofisticado. Não era mais a camponesa humilhada, era uma mulher em missão. Verônica estava no centro das atenções, contando às amigas sobre o divertido incidente com uma camponesa mal educada. Helena se aproximou do grupo com um sorriso perfeito. "Acabei de me mudar para a região", disse. "Trabalho no setor farmacêutico." O interesse de Verônica se acendeu imediatamente. Farmacêutico significava dinheiro, muito dinheiro. "Você deveria vir jantar em nossa casa. Conheço pessoas que poderiam interessar a você." Helena aceitou o convite. Verônica não havia reconhecido a mulher humilhada, acostumada demais a não enxergar as pessoas que considerava inferiores. O primeiro passo do plano estava cumprido. No mês seguinte, Helena se tornou a amiga mais confiável de Verônica, participando de jantares e festas, enquanto descobria todos os segredos financeiros da família Santamaria. Os hotéis estavam perdendo dinheiro, os empréstimos bancários estavam prestes a vencer, e o pai ocultava da filha a verdadeira magnitude do desastre. Helena utilizou os contatos de Marcos Benedetti para orquestrar o colapso. Fez circular rumores sobre os problemas financeiros nos ambientes certos. Causou cancelamentos de contrato-chave e convenceu um banco suíço a exigir a devolução imediata de 20 milhões de euros. Tudo desmoronou em uma semana. Os jornais começaram a falar da crise Santamaria. Os investidores se afastaram. Os fornecedores exigiram pagamentos imediatos. Verônica descobriu que a família estava à beira da falência. Em pânico, Verônica ligou para Helena chorando. "Não entendo o que está acontecendo. Temos que vender tudo, até mesmo a propriedade rural da família." Helena fingiu compaixão, oferecendo ajuda através de uma sociedade ligada à sua herança farmacêutica. Verônica aceitou desesperadamente, assinando tudo sem ler os contratos.
Só depois de assinar, Helena revelou a verdade. Lembra daquela camponesa que você cobriu de lama há 2 meses? Era eu, Helena Torres, não Morettini. E agora possuo tudo o que um dia foi seu. O rosto de Verônica se transformou em uma máscara de horror. Agora você sabe como é ser humilhada, concluiu Helena, afastando-se. 6 meses após a queda do Santa Maria, Helena havia se tornado oficialmente uma das mulheres mais poderosas da Espanha. A batalha legal por sua herança farmacêutica havia sido ganha brilhantemente e agora controlava um império de 18 bilhões de euros, além dos hotéis que havia arrebatado de Verônica. Mas a vingança não lhe havia dado a satisfação que esperava. Ver Verônica transformada de princesa mimada em gerente desesperada que lutava para manter o emprego em seus ex-hotéis havia despertado em Helena sentimentos contraditórios. A raiva inicial havia dado lugar a uma estranha forma de compaixão. Verônica havia tido que aprender a trabalhar pela primeira vez na vida. Inicialmente, havia reagido com raiva e ressentimento, convencida de que Helena era um monstro despiedoso. Mas meses de trabalho árduo, de lidar com clientes difíceis, de resolver problemas práticos que antes nem sequer havia imaginado, haviam começado a mudar algo dentro dela. A mulher que uma vez jogou lama por diversão estava descobrindo o valor do trabalho, o respeito por quem ganhava a vida com esforço, a humildade que vem da necessidade. Não era mais a herdeira mimada que olhava todos de cima, mas uma pessoa que estava aprendendo o que realmente significava a vida. Um dia, Helena a viu chorando em seu escritório após um dia particularmente difícil. Verônica estava falando ao telefone com sua mãe doente, prometendo que encontraria dinheiro para os tratamentos privados, apesar das dificuldades econômicas. Pela primeira vez, Helena viu nela uma pessoa real, não apenas o símbolo da riqueza arrogante que havia querido castigar. Naquela noite, Helena tomou uma decisão que a surpreendeu. Chamou Verônica ao seu escritório e lhe ofereceu uma promoção. Diretora-geral de todos os hotéis espanhóis, com um salário que lhe permitiria viver dignamente e ajudar a família. Por quê? Perguntou Verônica com desconfiança. Não é suficiente ter destruído minha vida? Helena a olhou longamente antes de responder. Porque entendi que a vingança não repara a humilhação, apenas muda quem a sofre. Você mudou, Verônica. Não é mais a pessoa que jogou lama em mim. E o que você quer em troca? Que nunca esqueça quem você era antes e quem se tornou depois. Que quando vir alguém com dificuldades na estrada, se lembre daquela manhã no campo. Verônica aceitou a oferta, mas com uma nova consciência. Havia entendido que Helena poderia tê-la destruído completamente, mas havia escolhido lhe dar uma segunda chance, uma oportunidade de se tornar uma pessoa melhor. 2 anos após a humilhação na lama, Helena e Verônica se encontravam juntas na mesma estrada rural da zona campestre sevilhana, onde tudo havia começado, mas desta vez estavam do mesmo lado, sócias em um projeto que mudaria para sempre aquela região. Helena havia decidido investir parte de sua fortuna farmacêutica no renascimento da zona rural andaluza. Havia criado um programa de desenvolvimento sustentável que transformava as propriedades rurais abandonadas em centros de pesquisa ecológica, dava trabalho aos jovens locais e, sobretudo, oferecia cuidados médicos gratuitos a quem não podia pagar por eles. Verônica havia se tornado a coordenadora do projeto, utilizando sua experiência na gestão de hotéis para organizar uma rede de turismo rural que respeitasse o meio ambiente e valorizasse as tradições locais. Havia aprendido a conhecer cada família da região, a respeitar cada pessoa independentemente de sua conta bancária. Lembra quando me disse que eu havia mudado? Perguntou Verônica, enquanto caminhavam entre as oliveiras do novo centro de pesquisa. Sim, e ainda penso isso. Você também mudou, Helena. A mulher que orquestrou minha queda era despiedosa, calculista. Esta Helena que está doando milhões para ajudar as pessoas é diferente. Helena sorriu.
olhando a paisagem que amava. Talvez a vingança me tenha ensinado que destruir alguém não te torna mais forte, apenas mais solitária. Pararam diante da propriedade onde Helena havia crescido, agora transformada em um museu da medicina popular andaluza. A avó havia morrido no ano anterior, mas havia visto sua neta se tornar uma das mulheres mais respeitadas da Espanha, não apenas pela riqueza, mas por como a havia utilizado. "Sabe o que penso?", disse Verônica. "Acho que aquela manhã na lama tinha que acontecer. Não para justificar o que fiz, mas porque pôs em marcha algo que nos mudou a ambas para melhor." Helena assentiu. "A lama pode ser lavada. A arrogância e a crueldade são mais difíceis de limpar." Enquanto voltavam aos carros, encontraram uma família de turistas alemães que havia perdido o caminho. Verônica se aproximou imediatamente para ajudá-los, falando com gentileza e paciência, dando indicações detalhadas e até alguns conselhos sobre os melhores lugares para visitar. Helena a observou sorrindo. A mulher que uma vez gritou, "Saia do meu caminho", agora se detinha para ajudar desconhecidos em dificuldades. Naquela noite, no centro do povoado, foi inaugurada uma estátua em honra às mulheres que haviam transformado a zona rural sevilhana. A placa dizia: "A Helena Torres e Verônica Santamaria, que demonstraram que o verdadeiro poder está em elevar os outros, não em humilhá-los." Durante o discurso de inauguração, Helena tomou o microfone. "Esta estátua não celebra a riqueza ou o sucesso. Celebra a capacidade de transformar um momento de ódio em uma oportunidade de crescimento. Celebra o fato de que todos merecemos uma segunda chance e que o verdadeiro luxo não é o que você possui, mas o que consegue doar." Verônica aplaudiu entre a multidão, os olhos úmidos. Havia perdido um império de papel, mas havia ganhado algo muito mais valioso: o respeito por si mesma e pelos outros. A lama da vingança havia se transformado no ouro da redenção. Se esta história tocou seu coração, se fez você refletir sobre como frequentemente tratamos as pessoas que consideramos inferiores e sobre como cada um de nossos gestos pode ter consequências imprevistas, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Se você também acredita que a arrogância e o privilégio nunca justificam a humilhação de outros, que todos merecemos respeito independentemente de nossa situação econômica e que a verdadeira riqueza está na capacidade de ajudar quem precisa, demonstre seu apoio. Conte nos comentários. Você já presenciou episódios de desprezo social? Acredita que as pessoas podem realmente mudar após aprender uma lição dura? Conhece histórias de vingança que se transformaram em redenção? Inscreva-se para mais histórias que demonstram que o karma existe de verdade, que a humildade é mais poderosa que a arrogância e que às vezes é preciso um banho de lama para realmente limpar a alma. Nos vemos no próximo vídeo e lembrem-se, antes de humilhar alguém na estrada, pensem que vocês poderiam encontrar a pessoa errada no momento errado. A vida tem formas misteriosas de equilibrar as injustiças. Nossas histórias estão cruzando corações e fronteiras, e sua presença aqui faz tudo valer a pena. Conta pra gente, de qual cidade ou país você está assistindo? Escreve nos comentários. Eu estou vendo daqui de cidade ou país. Vai ser lindo ver esse mapa de emoções se formando nos comentários. Those people had family. Double kill.
Shit. I'm back in just time for some Phoenix. Hell yeah, welcome back. You missed the best rank up game I've had in my life. It was a 23-minute game. Your middle tower is under attack. The enemy's top tower has been destroyed. Invisibility. Okay, okay. Just hold on to that shit. There is no magic in death. The sniper is all over the place. He's everywhere. Your top tower is under attack. Boy, that kitten's dead. I hate not having Urn on Phoenix. Your bottom tower is under attack. But just continue doing whatever it was you were doing. Your middle tower has fallen. If I was a betting artificial intelligence, I'd put money on them killing you now. It's fake. Your bottom tower is under siege. Radiant has fortified its structures. Your bottom tower is being attacked. Your bottom tower has been destroyed. Money changes hands. I'm running.
fortified its structures. Haste. I don't think I like the change to line with his melee because I hate the melee facet. Oh my gosh, he was so low. How'd he see me though? Really? Somehow lost in 20 minutes? Like actually, like full game was just 20 minutes? We stopped and all of a sudden got deathballed. Who were you against? I didn't look at your lineup when I came out. What can you do? Q again, baby. The enemy's middle tower has fallen. Thou payest dearly. I doubled down this one. I liked our lineup better.